Silvanei, Leonardo Tolentino perguntou assim, ó, quais foram os desafios de assumir a administração de uma cidade vindo de uma outra administração? Então, lá no seu primeiro mandato, você encontrou alguma dificuldade? Quais foram elas? Você pode citar para nós? Eu comentei já no final do meu mandato agora, o segundo mandato, eu falei, se eu tivesse recebido a prefeitura como eu estou entregando, Porteirinha hoje seria outra. A dificuldade foi o tamanho, já comentei isso em vários momentos, em lives, até mesmo nas campanhas, né? Então as pessoas também sabem como é que era a cidade, as pessoas conhecem tudo, né? E como nós tivemos condições de contribuir, né? Com muita humildade, com responsabilidade, e acima de tudo, né? Zelando pelo bem público. É tanto que nós fechamos o segundo mandato aí, deixando muito dinheiro em conta. Então, para mim, a dificuldade foi um desafio, mas que esses desafios me trouxe força para buscar alternativas e poder superá-lo. Então, assim, você viu dificuldade mesmo e demorou um tempo ali até arrumar a casa para poder engatilhar e... Você imagina só, você acorda num certo dia, você é prefeito da cidade de 40 mil habitantes, e daí o que você vai fazer? Você tem um hospital fechado, você tem as ruas, as praças abandonadas, você tem o povo faltando água na zona rural, você tem uma dívida para pagar. E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tinha um conhecimento como servidor de prefeitura, mas trabalhava em área externa. Eu tinha uma experiência como vereador, mas não tinha um conhecimento interno. Sabia dos problemas e dificuldades que eu andei em todas as comunidades enquanto eu era vereador. E já conheceu toda a região, né, as famílias, as necessidades, né, de todos. Exatamente. Mas para mim, eu acho que a vontade, o querer, eu acho que me fez superar isso aí, né? E durante a administração, Silvanei, né? Falando dos 8 anos aí, quais foram as obras que te deram mais orgulho? Fala assim, não, essa eu fiquei orgulhoso, hein? Porque causou alguma transformação, um impacto maior. Você pode citar algumas pra gente aí? Vou falar aqui todas? Mas eu vou citar aqui, Paulo, para mim eu tive sempre a linha de raciocínio. Nós temos que... Meu pensamento inicialmente era tentar transformar Porteirinha numa cidade um pouco mais independente. Eu falo porque, assim, nós temos a referência regional aqui da nossa Serra Geral, é Janaúba. As pessoas precisam de uma consulta médica, Janaúba. As pessoas precisam da Caixa Econômica, Janaúba. Precisam de INSS, Janaúba. Tudo era, a grande maioria, Janaúba. E isso o comércio perde com isso. A pessoa que vai fazer uma consulta em Montes Claros, Janaúba, ela sai com a receita, ela vai comprar na farmácia lá mais próxima, talvez deixe de comprar na farmácia de Porteirinha. O comércio realmente... A pessoa que vai na Caixa Econômica fazer um saque em Janaúba, ele passa no supermercado, deixa de comprar no supermercado de Porteirinha, e assim vai para loja de roupa, para agropecuária, enfim. O comércio perde com isso. Então essa independência, como é que você traz independência? Se você conseguir oferecer os mesmos serviços. Olha só, durante esses 8 anos, um monte de clínica que foram instaladas em Porteirinha. Olha só um Instituto Federal, uma Caixa Econômica que hoje está aqui, que evita que as pessoas saiam e ainda atrai Mato Verde, Serra Norte, Pai Pedro e Riacho para cá, para a nossa cidade. Da mesma forma, a agência do INSS. Um hospital nosso que não tinha condições de ter um serviço, que hoje, né, tem uma estrutura bem melhor. Inclusive, nós deixamos aí, nesse momento de pandemia, até as alas prontas aí para receber pacientes. Infelizmente, né, hoje eu tive a notícia aí que faleceu um paciente de um cidadão de Mato Verde, outro de Serranópolis de Minas. Então, essa estrutura que a gente dá, eu toquei nesse assunto aqui, é porque você acaba recebendo e dando oportunidade para que os outros municípios vizinhos venham para cá. Então, são inúmeras obras que a gente pode pontuar, mas você não pode esquecer também que o que eu mais pensei durante esse tempo é você trazer a sensação para o cidadão e o orgulho de ser porteiriense. E como é que você faz isso? Tendo o zelo de cuidar da cidade. De deixar a cidade bonita e bem cuidada. E aí você olha a praça, se tornou realmente referência, né? Muita gente que passava em Porteirinha falou, nossa, a Porteirinha ficou muito mais bonita, até aparentava, né? Assim, visualmente, não só. Sim, e até mesmo, eu falo a questão de obras, mas de ações. As festividades que nós criamos aqui,
ela foi com o intuito não de simplesmente oferecer aqui o entretenimento, o lazer para as famílias, mas também para atrair público e conhecer a nossa cidade e gastar na nossa cidade, investir na nossa cidade. Eu sei que tem muitos desafios ainda para a nossa cidade adiante, muita coisa a ser feita, mas eu tenho a convicção, não naquela tese do ditado popular antigo que fala que a coruja gava o toco, mas eu acho que nós sabemos que avançamos muito durante esses 8 anos. Foi até a pergunta, né, de um internauta também, né? Antônio, ele perguntou sua expectativa para o mandato do atual prefeito, né? O que você acha que ele vai desempenhar, baseado no que você deixou, ele tem condições de continuar com esse desenvolvimento? Eu quero até me isentar muito de muitas situações nesse sentido, porque eu seria até suspeito em querer questionar a atual administração. Eu prefiro que o povo faça esse julgamento lá na frente. Está iniciando agora. Já ouço alguns questionamentos, mas eu evito comentar, até mesmo para não ter esse embate. Mas eu espero que a atual gestão faça um bom trabalho, porque nós deixamos as condições, condições para isso. Ficou 9 milhões em pouco de caixa. O hospital nós deixamos aí recurso que janeiro e fevereiro não tinha nem necessidade praticamente de colocar recurso, porque nós deixamos. O Concep R$500 mil, a PAI R$500 mil. Ou seja, nós deixamos estrutura. E outra coisa, a cidade bonita. Quando você pega uma cidade, por exemplo, quando eu entrei em 2012, o hospital estava ali naquela situação precária e tal. Fecha, não fecha. O tempo que eu perdi para correr atrás, de fazer projeto e correr atrás para recuperação, eu poderia ter corrido atrás para fazer outra coisa para a cidade. Então, quando você deixa a cidade organizada como nós deixamos e recurso em conta, é o sonho de qualquer novo gestor para assumir uma administração. Mas esse recurso em conta, você falou o número de 9 milhões, eu até fiquei espantado, né? Ele foi decorrente de algum recurso que não deu tempo de investir por conta aí da pandemia que chegou a acumular, né? Ter parado aí. Vem de que área esse recurso? Na verdade, nós tivemos um grande excesso de arrecadação e economias. Nós gastamos baseado realmente diante das necessidades. Mas a educação, deixamos 3 milhões e 600 mil. E olha que nós compramos ainda mais 4 ônibus escolares no final do ano, compramos material didático, equipamentos para todas as escolas. Né? Isso porque o Fundeb, o ano passado, nós não teve aula, nós tivemos economia. E eu acho que a prefeitura hoje deve ter muito recurso em conta, porque as aulas também não vão acontecer presencial, e isso vai ter uma sobra. A saúde, do mesmo jeito, veio muito recurso para o Covid. E nós fizemos aí a implantação dos leitos, dos UTIs lá no hospital, investimos, mas mesmo assim sobrou muito recurso. O social, nós ajudamos muito, muito mesmo no social, as pessoas, principalmente com auxílio aí, as famílias mais vulneráveis, mais carentes, mesmo assim sobrou recurso. E de recurso próprio, nós havíamos programado o asfaltamento de ruas aqui na cidade, nas comunidades rurais, Amargoso, a comunidade do Tanque, aqui na Vila São Sebastião, são inúmeras ruas que a empresa não deu conta de executar. E esse recurso estava guardado e programado para isso. Falando de recurso, pode. Então, o recurso estava guardado para investir, a empresa acabou dando cano e não conseguiu executar no tempo hábil, e esse dinheiro foi sobra. Né? Mas eu acredito que a nova gestão, que é realmente na pergunta aí que foi colocada, ela tem o dever de fazer uma administração melhor do que a nossa. Sim. Porque eles pegaram a cidade diferente. Se eu peguei uma cidade endividada e mal organizada, e eu organizei e deixei dinheiro em conta, quem recebeu a cidade organizada e com dinheiro em conta tem a obrigação e a responsabilidade de fazer melhor do que nós. Entendi. E sobre essa parte sobre os recursos, até o pessoal aqui perguntando aqui, né? Pergunta do chat ao vivo aqui. Pessoal, podem mandar as perguntas aí, né? Quem sabe a gente consegue responder algumas aí ao vivo, né? O pessoal da banda Oleguedê, né? Léo da Oleguedê, perguntou sobre a ala oncológica, que você chegou a falar no final do mandato. Você acha que sai do papel? Como que tá isso? Tem algum conhecimento relacionado a isso? Tá, só para concluir aqui a questão dessa pergunta passada aqui, mas
como cidadão porteriense, eu desejo, né, muito sucesso e sorte, né, para o gestor, porque se ele fizer para a Porteirinha, ele está fazendo, né, para todos, fazendo para mim também. Uhum. Essa questão da oncologia foi uma luta de 3 anos, Paulo, André. Eu fui em Brasília inúmeras vezes, em Belo Horizonte, e eles não liberavam. Tem um artigo na Constituição que proibia esses trabalhos, essa descentralização do trabalho oncológico, e mesmo eles tendo aqui uma certeza de que é uma solução e alternativa, assim como foi para a diálise era só em Montes Claros, depois eles descentralizaram para as regiões aqui de Salinas, de Janaúba, de Januária. Isso trouxe aí um conforto maior para as pessoas que não precisaram mais deslocar para Montes Claros. E a oncologia não é diferente, né? É necessário essa descentralização. E aí, quando nós começamos a lutar e brigar, conversei várias vezes com o governador passado, agora com o atual governador, nessa luta, em Brasília com o ministro da Saúde, envolvendo deputados, né, Paulo Guedes, Bilac, enfim, e até a gente conseguir essa autorização e a parceria junto à Santa Casa de Montes Claros. Começamos a construir essa ala aí, já com acordo firmado. Uma empresa ganhou a licitação e abandonou a obra agora no mês ainda de outubro, né, com muita irresponsabilidade. E parece, segundo informações, foi feita uma nova licitação. Eu acho não, tenho certeza que gestor nenhum vai deixar sair das mãos uma obra que vai beneficiar a cidade e tanto, como eu mencionei lá atrás, da independência. Olha só o nosso pensamento, essa luta bem incansável. Imagina, daqui a algum tempo nós vamos ter, com certeza, uma referência aqui em oncologia da região da Serra Geral. Nós devemos ter aí, todos os dias, 300 pacientes, ou mais acompanhantes. Quanto que isso não vai movimentar a nossa cidade? Porque isso traz toda a região de Janaúba para cá. Exatamente. Então, isso a gente fala, para falar de desenvolvimento, o pessoal pensa primeiro, quem não tem muita experiência e quer começar a vida pública, fala assim, quando eu for prefeito, eu vou trazer uma grande empresa para a Porteirinha. Eu tenho que trazer uma indústria. Fala aleatoriamente achando que é fácil. E, na verdade, muitas pessoas não sabem, mas a grande movimentação da economia dentro do município são os pequenos e médios empreendimentos e o que você faz de oportunidade para isso, né? E obras importantes como essa da oncologia possibilita o empreendedor a pensar em montar um restaurante, além dos que já tem, a rede hoteleira farmácia, também ganha. Hotel, enfim, movimenta a cidade como um todo. É essa visão que o gestor precisa ter. Não é aleatoriamente pensar aqui. O que nós fizemos, e não está aqui na pergunta aqui, mas na valorização aqui do comércio com a Sala Mineira, na Ciporte, todo apoio que nós demos durante esse tempo aí, prestando apoio aos pequenos e microempreendedores, dando orientação para eles, é melhor do que trazer uma empresa que talvez não seja tanta solução. A empresa é importante, né? Para geração de emprego, mas a valorização das que nós temos é principal. Fortalecer, né, as que já temos. Com certeza. Então está respondida aí a pergunta de Léo, né? Silvânia, eu queria entrar num tema aí um pouquinho mais polêmico, né? A gente falou aí da atual administração, mas a que você deve, né? O que você acha que aconteceu para a política, não para a perda da política? Quais foram os motivos que você poderia citar aí que contribuiu para isso? Eu acho que, para mim, eu sou muito na linha de que quando é para acontecer, acontece. Falei lá atrás que quando eu fui candidato a vereador, eu não tinha dinheiro, não tinha nem um veículo para rodar, um meio de transporte para rodar. E Deus achou naquele momento que eu deveria ser um vereador. Naquela época, eu lembro bem, falei, Senhor, se eu achar que eu mereço, me põe lá. Se achar que não, me deixa de fora que eu vou compreender. Então, eu acho que tudo na vida tem um propósito. E não cabe a mim julgar isso, aquilo, o erro, o acertos, enfim. Mas, momento,
né? Silvanei sai com avaliação de 90%, mas não é Silvanei o candidato. Ah, então cria na cabeça de uma pessoa que tem interesse de engajar na política, eu também vou sair candidato. Uhum. E Silvanei saiu lá de baixo, era um menino que não tinha nada, que não sei o que, filho do carroceiro, foi prefeito, por que eu também não posso ser? E aí tem a situação, sai um candidato, sai outro, enfim, né? Mas mesmo assim eu acho que eu sou grato aí por quase 10 mil pessoas ainda atender um pedido e votar no candidato que nós indicamos, né? Tivemos uma eleição, eu acho que, apesar de que foi um resultado insatisfatório para o nosso grupo, mas eu acho que foi uma campanha que foi conduzida com dificuldade por conta de uma pandemia, né, onde nós não tivemos condições de ter grandes reuniões, mas o resultado aqui eu atribuo mesmo a consequências mesmo de que tinha que acontecer. Né? Não Isso vou é julgar. importante, não ficar remoendo também, porque senão gera E vida que são vários segue, fatores, né? não tem que ficar lamentando ou questionando isso e tem que ter grandeza de saber lidar com isso. Você entra numa disputa com duas opções, de vitória ou derrota. Uhum. Empate não vai acontecer nunca. Então a gente tem que ser grande para poder entender e enxergar isso e ter a força de poder pisar no chão e continuar lutando dia a dia, conduzindo a vida.